3. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 19 e 20. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo, irmãos, o tempo de princípio de dores, como nós já temos ouvido, e aqueles que são espirituais já têm visto, e até os ímpios têm contemplado tudo o que tem acontecido, tudo. O mundo tem visto as coisas que ultimamente têm acontecido, os sinais que têm vindo dos céus, as guerras que já deixaram de ser rumores de guerra e se tornaram guerras, rumores de guerras que ainda hão de vir, e guerras que já têm acontecido, não só no mundo, mas no meio do povo que se diz de Deus. A igreja de Deus, que se diz igreja de Deus, tem passado por inúmeras guerras, inúmeras lutas. E eu não vou dizer que são só espirituais, mas são guerras por conta do poder. São guerras porque pessoas têm pregado a palavra por benefício próprio. Claro, Paulo já disse que alguns pregariam por vanglória, outros pregariam para benefício próprio, outros por inveja, outros, cada um pregaria a palavra para agradar a si mesmo. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor repreende e castiga todos aqueles quanto Ele ama. Só que o triste é nós vemos pessoas que se dizem conhecedoras da palavra de Deus, sabendo que Deus é um Deus zeloso e que repreende o seu povo por amor das suas almas. Quando Deus usa vasos para repreender, nós ouvimos as pessoas dizerem: não é de Deus não, você está equivocado. Deus não fala mais desse jeito, Deus não usa mais as pessoas dessa maneira. Pessoas que podemos dizer que se tornaram religiosas e não mais íntimas de Deus, que não entendem que por amor o Senhor vai até onde Ele quiser, para fazer com que o seu povo, aquele povo que diz que é seu, porque está dentro da igreja, se arrepender, se voltar para o caminho de Deus novamente, praticar as verdadeiras obras, voltar ao primeiro amor. Porque nós temos visto pessoas que já estão frias, não estão nem se esfriando, estão dentro das igrejas, ouvindo a palavra dia após dia, mas estão frias espiritualmente, porque não têm mais ouvido aquilo que vem do céu. Foram muitas as igrejas, foram muitos os lugares aonde nós fomos e nós ouvimos Deus dizendo: já não me ouve há muito tempo, não aceita a repreensão, endurece o coração, a cerviz já está dura, não querem mais ouvir a voz de Deus, como Deus já vinha dizendo desde lá nos tempos antigos, através de Jeremias, através de Ezequiel, através
Isaías, através de todos os profetas que carregavam o nome de Deus e o Espírito de Deus. Nós temos visto o povo desobedecendo, fazendo a própria vontade e dizendo: eu sou de Deus, mas de Deus não tem nada. E o Senhor, sendo Deus, que eles abrem a boca e confessam, não pode repreender, não pode exortar. Eu só aceito o que é do céu quando é bênção. Mas as pessoas não entendem que a maior bênção nesses últimos tempos é saber que Deus ainda tem amor pela sua e pela minha alma quando Ele nos repreende, quando Ele nos cobra, quando Ele nos chama a atenção. Hoje nós temos visto, infelizmente, as pessoas virarem as costas para a repreensão de Deus e abraçar as profetadas que estão sendo entregues aí pelos falsos profetas. Que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos se levantariam. Esses dias eu encontrei alguém de uma igreja onde eu congreguei, porque o Senhor permitiu, porque tinha obra lá dentro, e até para a gente aprender muita coisa, dizer que uma mãe recebeu uma profetada dentro da igreja, achando ser de Deus. A menina dela fazia um tratamento no Goldring, que tinha um problema sério, e ela recebeu essa profetada, que eu não tenho dúvida em dizer, dizendo que a criança já tinha sido curada, e ela parou de fazer o tratamento na criança. Conclusão: a criança faleceu. Uma menina de 6 anos, que era promessa de Deus na vida dos pais. Nós temos visto o engano tomar conta dos altares e das igrejas, e infelizmente as pessoas não têm mais o costume de orar a Deus e apresentar diante dele para saber se veio dele ou se não veio. Infelizmente nós temos visto as pessoas virarem as costas para as coisas do céu, porque Deus está repreendendo nesses últimos tempos e abraçando, infelizmente, as coisas que são falsas, as falsas profecias, os falsos profetas, tudo aquilo que é falso, que vem com aparência de verdadeiro, mas infelizmente não é. Porque estão se afastando das doutrinas do céu, que contém a palavra de Deus, e abraçando tudo aquilo que massageia o ego, que agrada a carne. Porque muitas vezes nós ouvimos: eu vim ouvir aquilo que eu quero. Se você está ouvindo o que você quer, não vem de Deus, pode ter certeza, porque Deus dá aquilo que você precisa, e nem sempre o que você precisa é o que agrada o seu coração, mas é o que agrada a Deus. Aleluia. Nós temos que andar em retidão, e a palavra de Deus diz que Ele viria para endireitar os nossos caminhos, para endireitar as nossas veredas, para colocar em um caminho reto aqueles que estão andando em caminhos tortuosos. E para andar no caminho reto, nós precisamos de uma mão forte. E infelizmente a religiosidade tem tomado conta do povo de Deus, que não estão mais aceitando a repreensão do céu. A palavra de Deus fala que os fofoqueiros não vão herdar o reino dos céus, mas a fofoca tem tomado o povo de Deus. Os maldizentes não vão herdar o reino dos céus, mas nós estamos ouvindo nas redes sociais, até no meio do povo de Deus, às vezes dentro das igrejas, até dentro das igrejas, o povo falando mal uns dos outros. E a palavra de Deus fala que a gente não deve falar mal do nosso irmão. A palavra de Deus fala que os ladrões não herdarão o reino dos céus, mas muitas vezes os ladrões estão tomando os altares, e infelizmente eles pregam, mas eles não têm vivido. E a palavra de Deus fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não é só o adultério entre homem e mulher, é o adultério espiritual,
onde a palavra de Deus ensina no livro de Oséias, que Deus mandou que o profeta pegasse uma prostituta, fosse na casa de prostituição e casasse com ela, para representar o adultério, a prostituição do povo de Deus com o mundo. Estão trazendo as coisas do mundo para dentro da casa de Deus, e o povo está aceitando e achando que está normal. Esse aí é o adultério que Deus também diz, que é esse daí que vai nos impedir de entrar no reino dos céus. A idolatria: eu só vou lá se o pastor fulano pregar, eu só vou lá se o cantor tal cantar. A idolatria não é só de imagens de escultura. A idolatria é de marido para esposa, de esposa para marido, de mãe para filhos, de pessoas que idolatram cantores, de pessoas que idolatram pastores. E eu falo porque eu já fiz parte disso. Eu ia numa igreja onde não podia falar mal do bispo. Não podia falar mal do bispo, não, porque o povo não adorava a Deus, adorava o bispo. Isso é idolatria no meio da igreja. Então nós não podemos julgar só quem está no mundo, porque a palavra de Deus fala que o juízo vai vir no meio do povo de Deus, vai começar pela igreja de Deus. Então, se nós conhecemos a palavra e não praticamos, nós vamos participar desse juízo. E ai daquele que não estiver andando conforme a palavra de Deus, ou pelo menos se esforçando, porque Deus, Ele sonda o coração e vê o nosso esforço. Se nós não estivermos nos esforçando, nós vamos ficar. Se nós não estivermos fazendo a nossa parte, nós vamos ficar. E eu não acredito que nós estamos saindo da nossa casa para vir aqui, depois sair daqui ouvindo a palavra e não praticando. Nós estamos nos últimos tempos. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, porque é o que agrada a Deus, é a obediência. Pessoas que estão dentro da igreja, que estão mornas, não sabem se adora a Deus, não sabem se adora o mundo. Não, eu posso fazer as duas coisas que Deus aceita. Deus não aceita. A palavra de Deus diz que Ele não divide a adoração. Ou você adora a Deus, ou eu e você adoramos a Deus, ou vamos direto no mundo e ficamos lá com as coisas que Ele nos oferece. Mas Deus é único. E se Ele tem repreendido a mim e a você, aceitemos a repreensão do Senhor, obedeçamos a Deus, porque só com obediência nós vamos herdar o reino de Deus. Obediência à palavra, obediência à repreensão que muitas vezes Deus manda e que eu rejeito, que nós rejeitamos, que nós deixamos de lado.